Eu tenho um relacionamento que é muito tranquilo. A gente é menor de idade, então não tem nada disso da gente dormir um na casa do outro, dormir juntos, passar a noite juntos. Não, não. Nossa relação é aquela coisa mais no sofá, mais televisão, mais filme, mais cinema. Bem tranquilo, bem no nosso tempo, bem em paz, uma relação bem harmônica. O meu namorado me convidou pra gente estar indo pra casa da tia dele passar um final de semana, porque a tia dele ia fazer o aniversário da priminha pequena. E seria legal se nós fôssemos. Eu fiquei super ansiosa, empolgada com o passeio e tá bom, vamos. Eu sei que lá nessa viagem eu ia encontrar duas primas. Uma que super gosta de mim e dá super certo. Outra, a gente não tem tanta proximidade, mas eu sempre gostei dela também. Nós chegamos no ambiente, foi tudo bem tranquilo, todo mundo me recebeu com carinho, até que chegou a prima que é mais distante de mim. Ela é um pouquinho mais velha do que a gente, então ela já trabalha, já tem as coisinhas dela, e ela chegou e me tratou com diferença às outras pessoas. Mas quando ela foi cumprimentar o meu namorado, ela chegou, tipo, agarrando ele, assim, sabe? Tipo, passando a mão, assim, tipo, puxando ele. E ela é bem pra frente, ousada, nas falas, nos posicionamentos, nas roupas, né? Ela é bem tipo, uau! Então, ela agarrou ele, assim, na hora ele me olhou com muito desconforto, porque ele viu que não foi legal, mulher nenhuma cumprimenta ele daquele jeito. E eu também fiquei super desconfortável, não gostei dela ter agarrado ele daquele jeito, mas tudo bem, né? Tipo, também não ia falar nada até então. Aí beleza, eu vi, a gente ficou naquele desconforto, mas tudo bem. Já tava tarde, a gente tava dormindo juntos, aí na parte de cima da casa meio que dormiam os jovens. E aí a gente tava lá, a gente tava deitado, quando ela levantou, e aí ela passou, ela me olhou, olhou pra mim, meu namorado tava deitado ainda, com o olho fechado, e ela chegou, passou, tipo, cutucou ele e falou assim: Oi, bom dia. Tipo, acordando ele, sabe? Tipo, aquilo, eu fiquei tão. A pessoa tava, tipo, na minha cara, tipo, olhava assim com aquele olhar de deboche, do tipo, vou te deixar morrendo de ciúmes, vou ficar dando em cima do seu namorado. Ela tava, tipo, nesse time. E aquilo me gerou bastante desconforto, sabe? Eu não gostei mesmo, eu achei que aquilo foi chato, que não foi legal. Mas ela saiu pro trabalho, então ficou ótimo. A gente ficou ajudando na festa, enche balão, e arruma isso, e arruma aquilo, prepara a festa. Aquele clima super gostoso, super agradável, todo mundo feliz, todo mundo rindo, até a infeliz, tô brincando, até a prima dele chegar. Aí a prima dele chegou. Quando ela chegou, ela já passou naquele ar, tipo, ai, que não sei o quê, e foi pra cima, foi lá em cima. E nós, a gente foi lá pra cima também, a gente tava lá em cima, e a gente tava conversando e tudo. E nisso, ela chegou com uma amiga dela, igualzinha a ela, do mesmo jeito, jeito de vestir, jeito de falar, pra frente também, do jeitinho, mas tudo bem. Ela tava lá. E aí as duas ficavam o tempo inteiro olhando pra mim e cochichando. Elas, tipo, olhavam e cochichavam e ria, e colocava a mão e ria. E aquilo foi me dando muito desconforto, sabe? Já estava desconfortável com ela, mas aí ela fazer isso me deixou mal, assim. Eu comecei a ficar mal com a situação, sabe? Desconfortável com tudo. Só que aí meu namorado, ele tava ali o tempo inteiro, ele tava brincando comigo, aí teve uma hora que a gente tava brincando e ele falou assim: ah, para, eu amo você. E no que ele falou, tipo, eu amo você, a amiga, tipo, ia lá, falando que ama. Aí, tipo, começaram a fazer, tipo, brincadeirinha, piadinha, tipo, diz que ama, que não sei o quê, mas no fundo, sabe, tipo, debochando da situação, como se meu namorado estivesse falando aquilo, tivesse sido uma idiotice e que ele não me amava nada, entende? E isso foi horrível. Eu fiquei mal e comecei a falar que, tipo, tava desconfortável, que não tava legal e que eu queria ir embora. Só que a gente era jovens, não tinha como ir embora, o Uber tava dando R$ 100. E aí a gente subiu, sabe? Eu comecei a ter uma crise de choro tão grande. Gente, uma crise de choro tão grande, tão grande, tão grande. Porque quando eu fui conversar com meu namorado sobre ela, eu falar, nossa senhora, ela, né, ela fez isso e aquilo, tipo, tá aguentando, primeiro te agarra, depois te acorda, depois vem com a amiga, né, depois fica rindo, fica debochando de mim pelos cantos, fica debochando de você falar que me ama, dá pra ver que elas não gostam de mim, que elas estão implicando comigo, que elas, né, e aí o meu namorado falou que a prima, essa prima deles, tipo, sempre já tinha dado em cima dele antes, entendeu? Mas que ele não tinha nada a ver, até porque não tinha nada a ver mesmo. E que era muito ruim o que estava acontecendo. Ele não queria passar aquela experiência, que eu estivesse passando aquela experiência com a família dele, que a gente ia pra lá pra se divertir, pra ser bom, e que aquilo era muito ruim. Só que quando ele me falou que ela já tinha dado em cima dele e que ela queria, já quis ficar com ele, nossa, me desencadeou mais choro ainda. Eu tive uma crise de choro tão forte, tão forte, tão forte, tão forte, tão forte, que eu não conseguia controlar, eu não conseguia parar de chorar. Eu fiquei muito insegura. Eu chorava, 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 até que ela veio. Ai, o que que foi que você tá chorando? Com aquela vozinha mansa, sabe? Eu, não, nada não, tô com dor de cabeça. Ela, você quer um remédio pra dor de cabeça? Aí eu, não, tudo bem, eu já tomei, obrigada.
Aí ela, mas vocês querem ir embora? Por que você quer ir embora? Não, precisa ir embora, fica aqui. Aí eu, não, a gente vai embora, porque eu tô cansada, né? Tô com a cabeça doendo, é melhor eu voltar pra casa. E aí ela pegou e falou assim, você quer meu celular pra pedir um Uber? Tipo assim, você ir embora logo? Sabe? Então, essa forma dela me tratar, esse foi muito desnecessário, foi muito ruim. Meu namorado ficou muito mal, teve uma hora que ele até ficou emotivo também, sabe? Tipo, ficou baqueado, porque ele via a minha crise de choro e ele queria me ajudar, e ele não sabia como me ajudar, porque aquela situação realmente era desagradável, e ele, tipo, ir lá na minha prima e falar na prima dele, falar também não seria a melhor escolha, não queria me expor nesse nível, não queria dar esse poder pra ela, mas eu fiquei tão desconfortável. E aí, beleza, a gente conseguiu uma carona, né? E a gente conseguiu ir embora. Depois disso, eu comecei a querer entender um pouquinho mais o que tinha acontecido, por que o meu cérebro tinha reagido daquele jeito. E aí eu descobri que tem uma parte do nosso cérebro que chama amígdala, e ela fica responsável mesmo por é como se fosse o alarme do cérebro. Então, quando uma pessoa ela te deixa insegura, ou quando você teme perder alguém importante, alguém que você ama, né? Isso traz essa parte do cérebro fica em estado de alerta, e esse estado de alerta pode vir carregado com um surto, ou até mesmo uma agressão, pode vir com uma crise de choro, e foi isso que eu desencadeei, foi essa crise de choro. Eu nunca pensei que eu teria uma crise de choro tão grande por conta de uma terceira pessoa fazer isso comigo. Mas uma das partes mais legais e mais importantes, e eu venho contar essa experiência pra vocês, é que eu tive um namorado que esteve do meu lado. A gente lê tantas histórias de pessoas que a prima dá em cima, e aí o namorado tá lá dando moral pra prima, que prefere ficar com a prima do que ficar com a namorada, que prefere não sei o quê, e a minha história foi diferente. Meu namorado provou dentro desse caso, né, que ele me amava de verdade, que ele torcia por mim, que ele não gostava do que estava acontecendo, ele me apoiou o tempo inteiro, ele ficou do meu lado, ele se emocionou junto comigo, ele ficou mal junto comigo, ele quis ir embora junto comigo, rejeitando toda aquela situação e me mostrando, sabe, que o que é um relacionamento e uma parceria de verdade, o que é uma relação saudável. E nem sempre as relações saudáveis vão passar por ocasiões saudáveis, porque tem pessoas que são tóxicas, e muitas dessas pessoas tóxicas, elas são carregadas disso, é isso que elas levam, é isso que elas marcam, entende? É isso que elas carregam com ela. Então, ela chegou, né, aquela coisa tóxica dentro de uma relação saudável e intoxicou, querendo ou não. Por mais que não impactou negativamente, isso aconteceu. E aí eu tiro a conclusão de que mesmo que o seu relacionamento seja dos sonhos, que o seu relacionamento seja perfeito, sempre vai existir uma terceira pessoa que não está alinhada com o propósito, né, de vocês, que não tem a visão de vida, os valores e os princípios que você e seu parceiro carregam, e vai tentar destruir aquilo, vai tentar intoxicar aquilo, sabe? E muitas vezes eu fiquei me perguntando, será que ela fez aquilo na própria maldade, ou será que é porque o caráter dela é tão desviado que o que ela fez não era errado, e por isso que ela continua fazendo, sabe? Mas acho muito importante a gente relatar que um relacionamento saudável, um homem, quando ele te ama, ele te defende, ele te coloca em primeiro lugar. Minha gata, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe essa história pra falarmos exatamente sobre uma relação saudável. Eu achei bacana ela falar nisso na história, né? Porque isso é muito real. Muitas pessoas que pensam que uma relação saudável não passa por briga, não passa por desentendimento. E, gente, toda relação vai passar, seja ela perfeita ou imperfeita. Por quê? Porque somos pessoas, somos humanos, temos ideias, propósitos, vontades, desejos diferentes um do outro, né? Então, uma relação saudável é aquela que sabe resolver um problema e não aquela que não tenha um problema. E eu trouxe isso porque aqui no canal a gente fala tanto de relação doente, né? De relações tóxicas, que eu quis trazer um relacionamento onde eles são saudáveis, mas passou por um momento tóxico e conseguiram continuar. Que vocês continuem juntos, que Deus abençoe a relação de vocês, que o namoro de vocês suba a escadinha degrau por degrau, bonitinho, certinho, com a faixa etária que tem que ser, que vocês casem, que vocês sejam muito felizes. Se você também já passou por algum tipo de coisas tóxicas no relacionamento de vocês, uma terceira pessoa vindo, tentando, arquitetando, manipulando a situação para tentar provocar uma coisa ali, atrapalhar, me manda sua história no meu e-mail, historiascanaldiodepaula@gmail.com. Curta, comenta, compartilha, se inscreva. Um beijo e até o próximo vídeo.